Olá, mulheres! Sejam muito bem-vindas, estamos de volta com os nossos devocionais. Após um tempo em que precisamos parar, nos reposicionar, buscar novamente direções em Deus. Foram dias de confronto para mim, né? Vou abrir aqui para vocês e eu agradeço imensamente todas que estiveram intercedendo e orando. Sou grata pela vida de cada uma, por esse lugar que o Senhor tem nos dado, para que nós possamos compartilhar o coração do Pai umas com as outras, onde nós podemos estar intercedendo umas pelas outras, crescendo em graça, crescendo em conhecimento, orando juntas nas madrugadas, jejuando, lendo a palavra e sendo edificadas cada dia mais, preparadas, né, para tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Nós vamos dar sequência então. Nós estávamos estudando o livro Cântico dos Cânticos. Se você chegou aqui agora, eu quero te encorajar que você vá ver os últimos vídeos no nosso canal do YouTube, tá? Principalmente o vídeo 6 e o vídeo na sequência. O vídeo 6 fala do grande mistério e o vídeo na sequência fala sobre noivado, tá? Então é muito importante que vocês acompanhem, fiquem por dentro do contexto do que nós estamos falando para poder acompanhar, tá bom? Nós estamos estudando o livro Cântico dos Cânticos, mas eu quero ressaltar que nós não estamos estudando especificamente o livro, tá? Mas nós estamos estudando a história de Cristo e a igreja, de Cristo e a sua noiva, na perspectiva da história que está em Cântico dos Cânticos. O Cântico dos Cânticos é um poema que fala sobre a história do rei Salomão e da Sulamita. E como nós já vimos, muitas histórias são a sombra de uma história maior. Então, nós vamos estudar a história do rei Salomão e da sua esposa Sulamita como a sombra da história de Cristo e a igreja. E nós vamos pegar dali tudo o que o Senhor quer trazer para nós, que Ele espera desse relacionamento, que Ele planejou para esse relacionamento, que Ele sonhou para esse relacionamento, tudo que Ele já fez, tudo que está escrito que Ele ainda fará, o que Ele espera de nós como noiva, o que tem reservado para nós, tá? Então, olhando para o livro Cântico dos Cânticos, nós vamos estudar essa verdade, né, entre Cristo e a igreja. Muito importante, porque a igreja somos nós. A igreja somos eu e você. Então nós precisamos entender qual é o nosso lugar e o que o nosso noivo espera de nós. Amém? Então, vamos lá. Já na primeira parte, nós vemos que a história se passa entre o rei poderoso, um rei majestoso, né? Não teve nenhum outro rei com o tamanho da majestade e do poder do rei Salomão. E ele se apaixona e casa com a Sulamita. Nem mesmo o nome dela é mencionado, né? Ela é conhecida como a Sulamita. Essa mulher, ela é uma improvável. Ela é uma serva. Ela é rejeitada, ela é desprezada, né? No decorrer desse primeiro cântico, nós vemos que ela foi subjugada a uma vida difícil, a uma vida servil, a uma vida de escravidão e a um lugar onde ela precisa se defender dos olhares das pessoas que a julgam, né? E esse rei todo-poderoso a toma para si e muda a história dela, né? Ele, na sua majestade, trouxe ela como sua esposa, né? Para amar, para cuidar, para honrar, para caminhar com ele. E aí nós vemos então que ela foi escolhida para cooperar com ele e corresponder intimamente, né? Que é o papel da noiva, cooperar e corresponder intimamente. E nós vemos que é por graça, porque essa mulher, ela não tinha nada para dar em troca. Salomão fazia muitos casamentos por negócio com princesas, né, para unir reinos com interesses, mas ela não tinha nada para oferecer para Salomão.
Inclusive, ela era rejeitada e os olhares das pessoas para ela é que ela era menos que todos os outros, né? Que ela era uma pessoa inferior. E Salomão pega essa mulher para si sem olhar para essas circunstâncias. Então nós temos a primeira lição: nós não merecemos esse amor, nós não temos nada para dar em troca, e Ele nos deu tudo. Ele nos amou e Ele nos resgatou, e Ele muda a nossa história, Ele muda a nossa sorte, Ele nos justifica. Então antes ela que tinha que se justificar perante os olhares maldosos e de julgamento, porque ela trazia no seu corpo marcas da vida de servidão que ela viveu. Então Jesus, né, nos justifica. Nós não precisamos mais nos justificar. Outra coisa que ela diz, que ela ama o noivo mais do que o vinho. O vinho no casamento simboliza a alegria. E ela diz que ela ama mais do que as coisas que ele proporciona para ela. Que nós devemos amar o nosso noivo mais do que aquilo que ele pode nos dar em troca. Nós devemos o amar mais do que o vinho. Quando não tiver vinho, quando não tiver alegria, quando não tivermos aquilo que nós esperamos, aquilo que nós gostaríamos, quando as coisas forem difíceis, nós ainda amaremos a mais o nosso noivo. Esse primeiro cântico também traz o noivo como pastor, né? E em João 10:11 diz que ele é o bom pastor e que o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. E foi o que Jesus fez por nós. Ele é o nosso bom pastor que nos apacenta, que nos conduz, que nos orienta e que deu a sua vida por nós. Ela também pede como que ela vai saber onde ele anda, né? Nesse mesmo contexto, ele diz que ele jamais vai deixar ela desamparada de saber por onde ela deve andar, que ela saberá se ela não perder ele de vista, se ela seguir os rastros e se ela atentamente ouvir a sua voz. Quando ele se dirige a ela como as éguas da carruagem de Faraó, essas éguas elas eram extremamente bem treinadas para ouvir e obedecer somente ao Faraó, mais ninguém. Então ele está dizendo assim: eu sei que você vai me seguir, que você vai encontrar o caminho. Quando você me perder de vista, quando você estiver para trás, você vai seguir o meu rastro e você vai ouvir a minha voz, porque ele fala também nos evangelhos, né, que ele é o caminho, a verdade e a vida. Quando os discípulos o questionam, como que eles vão saber por onde eles devem andar, se eles não sabem para onde Jesus está indo? E Jesus diz: sim, vocês saberão, que vocês vão andar em mim, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então ele é o bom pastor e ele não nos deixa desamparadas, né? Ele nos dá conforto, ele nos dá direção, como no Salmos 23, né? Também diz que ele é o nosso pastor, que ele nos conduz. Depois você leia essas passagens, leia também a primeira canção de Cântico dos Cânticos, que é essa canção, ela compreende o capítulo 1 todo e o capítulo 2 até o versículo 7. Nós podemos ver também que o noivo traz para a noiva, ele proporciona para a noiva, para sua amada, ele proporciona cura, ele proporciona restauração, ele faz nova a vida dela, mas ele espera dela que ela entregue o tudo, que ela entregue o seu nardo, que o que ela fizer, que as suas obras exalem, né, um cheiro, um aroma agradável a ele, como aquela mulher em Mateus 7,36, que quebrou seu vaso quando o Senhor estava na mesa, que é um lugar de restauração e de cura. Ela chegou na mesa, ela quebrou seu vaso, derramou seu perfume, lavou os pés dele com as suas lágrimas e enxugou com seus cabelos. E nesse primeiro cântico fala: quando meu amado se assenta à mesa, o meu nardo exala o seu perfume. Ele espera de nós que nós entreguemos tudo, sem nos importar com os olhares. E quando nós olharmos para Ele, então tem cura e tem restauração. Ele garante
que nas noites, no tempo difícil, no tempo de escuridão, Ele será como um feixe de mirra em cima do nosso coração. Em Cantares 8:6 ele diz: coloque-me como um selo sobre o seu coração, até que Ele volte nos buscar. A noiva precisa ter o seu amado como um selo sobre o seu coração, para que nada roube o seu coração, para que nada tome o lugar do seu amado. O nosso amado deseja olhar nos nossos olhos e enxergar pureza. A palavra diz que os olhos, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. Então quando fala, né, minha linda, minha amada, os seus olhos são como os da pomba. A pomba significa a pureza, a inocência, ingenuidade, simplicidade. Quando Ele olhar nos nossos olhos, Ele espera enxergar essa pureza, que a sua noiva tenha esse olhar como o da pomba. Depois também quando fala, né, que ela refere ao noivo como ramalhete de rena do vale de Engedi. O vale de Engedi é um oásis em meio ao deserto. Então o amado para a noiva é a certeza de beleza e de bondade em meio ao deserto. É refrigério, é proteção, é descanso. É um oásis no meio do deserto. E ela fala depois sobre a sua casa e o lugar de descanso, o chão onde se repousa é de viçosa relva, ou seja, eram pastos verdejantes, como em Salmos 23, né? E as colunas da casa, desse casamento, é feita do cedro do Líbano. Essa árvore, ela floresce em meio à seca. As suas raízes vão o mais fundo possível, dentro da terra. Fala de intimidade, fala do que você constrói onde ninguém vê. O que vai sustentar esse relacionamento, essa casa em pé até que o noivo volte buscar. É o que você constrói no secreto. Depois que as raízes então estiverem profundas, essa árvore começa a crescer. Ela é uma árvore muito grande e forte, então ela era muito usada para fazer colunas, né? E fala depois sobre o telhado da casa. O telhado dessa casa é de ciprestes. É uma árvore semelhante ao pinheiro, uma árvore grande e forte. E ela fica como telhado porque ela é resistente ao apodrecimento, né? Em questão de ficar molhada da água, ela não apodrece fácil. E ela também é resistente a pragas. Então, esse telhado vai ter que ser capaz de suportar as tempestades, né? E tudo aquilo que vier para corroer, tudo aquilo que for corrosivo, que for danoso, as pragas. Então, ela descreve a casa, né? A morada desse casamento, que tem descanso, tem proteção. É uma casa que é resistente, que é construída no secreto e que é resistente às tempestades, aos ventos, às dificuldades, né? É uma casa que não será facilmente abalada, que vai estar firme até que então o noivo volte definitivamente para nos buscar e nos levar com ele. Depois ela refere a si mesma, e quantas de nós nos encontramos neste mesmo lugar, olhamos para nós dessa mesma maneira. Quando ela fala do Vale de Saron, o Vale de Saron era um lugar muito fértil, com flores de todos os tipos, de todas as espécies. Era um campo onde tudo florescia. E aí ela diz: eu sou só mais uma nesse vale. Não tem nada de único em mim, não tem nada de especial. Por que estás comigo, que vê em mim? E ele diz: a minha amada é como o lírio do vale, né? Ele diz: você é um lírio no vale, entre os espinhos perante as outras donzelas, é assim que eu te vejo, uma flor única, cercada, protegida, separada das demais. Ele não nos vê como mais uma na multidão, nós somos única. Ele olha para ti na sua individualidade. Ele é um Deus pessoal. Ele é, né, o nosso relacionamento com o nosso amado é pessoal. Ele olha para cada uma de forma única. E quando nós nos sentimos desprezadas, que não há nada de valor
Ele diz para nós: você é minha, você é bela e você é única. Você não é mais uma no meio do vale. Agora você não é mais assim. Tem alguém que olha para você, tem alguém que tá te enxergando. Quando você sente que parece que ninguém tá te vendo, que você é invisível, que você é insignificante, ele diz: eu tô te vendo e eu tô te guardando. Depois tem uma parte muito linda e eu tô chegando no final, para serem vídeos curtos, mas é que tem muitas coisas importantes que eu quero que você medite, que você guarde no seu coração a respeito desse nosso relacionamento com Cristo. Que ele diz que ele levou, né, ela diz, ele me levou à sala do banquete e o seu amor, o seu estandarte sobre mim, o seu olhar sobre mim é um amor perante o povo, né? Então, o que quer dizer aqui? A sala do banquete não era um lugar onde se entrava qualquer pessoa. Era um lugar onde tinham autoridades, governantes, pessoas nobres. E também fala do povo. Então quer dizer que ele honrou ela perante todos. Entre o povo e entre os nobres, ele honrou a sua amada. E aí quando ela fala o estandarte, tem algumas versões que falam sobre a bandeira, né? Que é algo que fica levantado para que todos vejam, né? Simbolizando, né? Uma nação, um exército. Muitas vezes ia na cavalaria antigamente, né? O estandarte ia levantado, representando para que todos vissem qual era o exército, para que todos vissem quem é que vinha chegando. Então ela refere ao amor dele por ela como um estandarte perante todos. O que é isso, esse amor? Como que ele fez isso por nós? Foi na cruz do Calvário. A cruz soou como um estandarte. A cruz é um estandarte, ele estava lá em pé, né, levantado naquela cruz perante o povo, perante o imperador, perante soldados, perante os nobres, perante todos. Ele amou ela até o final, ele amou e honrou a sua amada, né? Ele amou, Cristo nos amou, amou a sua igreja, amou a sua noiva. O seu olhar, o seu amor por nós, como uma bandeira levantada perante todos, que todos podem ver. E no fim, né, fala que nós estamos envoltos nos seus braços. O amado envolve a sua noiva nos braços, uma mão atrás da cabeça e a outra, né, a abraça, como no Salmo 139:5, que fala quando ele nos formou desde então. É assim que nós estamos nos braços do Pai e depois é assim que nós permanecemos nos braços de Jesus. E no fim, por último, que fala para que não despertem o amado antes do tempo, é porque somente Ele, né? Somente o Pai sabe o dia e a hora em que Ele virá nos buscar. E que sabemos que Ele, por amor, aguarda, para que quantos mais puderem se achegar e serem salvos, essa é a vontade do Senhor. Então quero deixar para você hoje que você medite nessas verdades. Tem um PDF com estudo completo, com todas as referências bíblicas. É bem importante, se você quiser se aprofundar no assunto, que você acompanhe esse PDF. Se você tiver dúvidas, você pode escrever nos comentários. Se você quiser compartilhar com alguém também, você é livre, né, para compartilhar. E nós vamos ir desenvolvendo mais e mais esse assunto, que é sobre o amor de Jesus pela sua noiva e qual é também o amor da sua noiva por Ele, que nós estamos com Ele pela graça e confiamos e nos entregamos totalmente a Ele por gratidão, por tudo que Ele fez por nós, mesmo sendo improváveis, né? Rejeitadas, esquecidas. Ele nos amou. Que Deus te abençoe e até o próximo devocional.